Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem, gente? Dentro do possível? Gente, vamos começar a aula. Eu gostaria de pedir para vocês usarem o áudio ao invés do chat. Na verdade, assim, deixem o áudio fechado, como vocês estão mesmo. Mas se vocês quiserem fazer pergunta, interagir, né? Como a gente sempre faz na sala de aula, é o jeito que eu mais gosto da aula, né? É interagindo com vocês, que eu acho mais efetiva também. Abram o áudio e falem comigo, porque às vezes os alunos ficam escrevendo muito no chat, só que eu vou estar passando o slide para vocês. Então, eu não consigo ficar vendo o chat ao mesmo tempo, tá? Senão a gente perde muito tempo da aula. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Se tendo qualquer dúvida, qualquer pergunta, contribuição, vocês podem me interromper. E eu mandei para vocês por e-mail, né, 2 links. O desse começo da aula, que são os primeiros 40 minutos. Aí às 11 horas vai cair, né, porque o Zoom só permite 40 minutos de aula. E depois a gente faz um intervalinho de 10 minutos e volta às 11h10 e vai até o final da aula. Hoje a gente tem bastantes conteúdos para a gente ver. Eu vou retomar um pouquinho da última aula. Não vou falar ainda sobre a questão do trabalho da EVA, porque o prazo se estendeu até dia 9, né? Então, como ele vale ponto para todo mundo poder fazer aí sem nenhum problema, eu não vou comentar sobre ele agora, só vou retomar algumas coisas conceituais do último texto, mas muito rapidamente também, porque muita gente já vai falar nessa aula mesmo aqui. Deixa eu tentar abrir o slide, não sei porque não está abrindo. Agora vai. Uma outra coisa que eu lembrei que é importante a gente falar. Alguns alunos ficaram com dúvidas sobre a questão do cronograma, né? Tinha gente que achava que hoje já começava as apresentações dos trabalhos. Estou compartilhando tela com vocês. Vejam que eu fiz uma mudança, né? Eu mandei por e-mail. O que conta é o que está em vermelho, tá? Porque a gente teve, né, uma semana de aula suspensa e isso fez com que a gente atrasasse em uma semana. Como na semana que vem é feriado da Páscoa, a gente retoma as aulas agora no dia 18/4, e aí a gente já retoma então com o Levin. E aí o grupo que está responsável por esse tema, por esse autor, eu enviei as instruções para todo mundo no e-mail, que vocês têm que fazer um vídeo e me mandar com 48 horas de antecedência para que eu possa montar a aula, né, em cima desse vídeo, pensando no que vocês falaram, o que vocês vão trazer nesse vídeo. Então, acho que essa é a primeira mudança, né, de atentar para as novas datas. E também 2 datas importantes, dia 25/4 e dia 9/5, são datas em que eu estarei dando aula na pós-graduação. E aí, se fosse aula presencial, eu ia trocar com a professora Fabiane, como eu tinha dito a vocês. Só que como a gente está fazendo aula online, eu consigo deixar o conteúdo gravado e me disponibilizar ao longo da semana para vocês tirarem dúvida. Tá? Na verdade, assim, o meu e-mail vocês podem usar sempre para tirar dúvida. Tá, né? Se tiverem de perguntas, tanto sobre o trabalho quanto qualquer, né, coisa sobre a matéria. Então, assim que vai funcionar no dia 25 e dia 9. E, gente, lembrando, né, que são adaptações que a gente está fazendo para conseguir, né, driblar essa situação que a gente está vivendo agora. A gente não sabe quando, né, que vai poder voltar às aulas, então a gente não ficar aí tanto tempo, né, sem conteúdo, sem se ver, sem se falar. A gente está propondo essas mudanças e nós também como professores, né, mas eu também, estou em adaptação. Então, assim, aceito feedback, aceito o que vocês quiserem colocar hoje, né, ou mesmo posteriormente, para a gente melhorar a qualidade da aula. Estou muito aberta aí para a gente poder atender a todo mundo. E estou gravando a aula caso alguém caia a conexão, alguém não possa estar presente hoje por motivo de tecnologia, né, de acesso à tecnologia, para poder assistir depois. Dessa forma que a gente pensou, né, de minimizar os danos dentro desse contexto que a gente tem. Espero que a gente consiga passar rapidamente por isso, né, e retomar em breve. Então, bom, gente, vamos fazer um rápido resumo aqui do que a gente viu nas últimas aulas, né? A gente estava vendo a questão, nas últimas aulas presenciais, a questão do grupo, né? De quando que se formou essa ideia de grupo. Desde lá da Idade Média, estava vendo a história, né? O que cada fato histórico, como cada período histórico influenciou essa questão dos grupos. E então, apenas retomando, na Idade Média a gente ainda não tinha a ideia de grupo, né? Não havia também a ideia de individualidade, como a gente tem hoje, subjetividade.
esse conceito foi começar a surgir no Renascimento, a gente começa a ter as famílias nucleares, né? A gente tem o pai, mãe, filho morando em casa. A gente tem, por exemplo, né, esse início dessa visão científica do homem, essa valorização da humanização, do humanismo, na verdade, não é humanização ainda, né? A valorização do ser humano, né, de um ponto de vista científico. Começa a sair um pouco, né, da religião ainda é influente aqui, mas começa a sair um pouco da noção religiosa e mais para a noção do ser humano mesmo, né, mais pragmática, científica. Mas ainda assim não existe, né, o conceito de grupo ainda. No século XVII a gente vai ter o conceito de grupo, mas ainda, né, num conceito, um significado artístico, que é aquele tipo de escultura que eu mostrei para vocês na figura, né, isso aqui, que é uma figura que ela depende da outra para funcionar, né, é uma cena em que você não consegue ter isoladamente, né, uma parte e poder compreender a figura. E eu vou pedir para quem está escrevendo no chat falar, porque senão você está tirando toda hora do slide para ver o que vocês estão escrevendo, Professora, não consigo seguir. Vamos lá, pode falar. O áudio está muito ruim. Tá, eu vou tentar tirar o fone de ouvido para ver se melhora. Tá. Estão me ouvindo? Gente? Vou pegar outro fone para ver se melhora. Pessoal? Como é que tá agora? Tá ótimo. Melhorou? Perfeito, professor. Agora melhorou bastante, professor. Que bom, obrigado pelo feedback. Eu tava com um modelo de fone que eu acho que então não é tão bom para isso. Então, retomando, né? A gente estava no século XVIII, desculpa. Esse modelo de arte, né? Que então ainda não tem o conceito de grupo como agrupamento humano, mas já tem essa palavra, né? Que já existe. E no século XVIII, o termo aí sim, né, vai virar o que a gente conhece hoje, né, que é um grupo como uma reunião de pessoas, que é um momento histórico em que os coletivos humanos ganham mais importância e que a gente tem também aquele incentivo, né, à esfera privada, que são os sentimentos, que no romantismo a gente vai ver muito, né, os sentimentos de cada um, de cada indivíduo, que era algo que até então não tinha, né, não era tão valorizado, nem nos movimentos artísticos, nem nas formas de estilo de vida daquela época, né. E o século XIX, né, marcado então pela questão da ascensão do capitalismo, né, da diminuição do poder da nobreza, né, da monarquia, e surgem então muitos movimentos de massas, né, que vão principalmente reivindicar direitos, né, fazer protestos. É a época do Karl Marx, época, né, que tem essa forte após, né, a Revolução Industrial, a gente tem esse forte movimento de massas, para a gente chegar no século XX. Então, a gente tinha parado aqui no século XIX, na última aula presencial, e no século XX vai acontecer esse conflito entre o indivíduo e a sociedade, que é algo que a gente vê no texto da última aula, né, o texto que eu postei na EVA para vocês lerem e articularem, né, algumas coisas da teoria, como que a gente está vivenciando hoje, né, na situação do isolamento, que é justamente esse conflito, né, que muitos autores vão ver, grosso modo, né, qual era a ideia do texto da última aula. Muitos autores vão ver o indivíduo como mais importante, então vai desconsiderar ou vai considerar a sociedade como, né, uma soma de indivíduos ou coisas que acontecem no nível individual, e muitos autores vão fazer o oposto, né, vão considerar apenas a sociedade, dizer que o indivíduo não existe, né, fora dessa sociedade humana. Então, você vai ter essas duas ideias contrárias, que é uma coisa que a gente já viu que acontece muito na psicologia, né? Tem o movimento, né, do inatismo versus, né, o empirismo, o movimento, né, do mentalismo versus o pragmatismo. Então, a gente vai ver que na psicologia sempre tem essas ideias contrárias, essa polarização aí teórica, que é muito semelhante ao que a gente vê hoje na polarização, né, política. E aí, quando a gente vê um autor, por exemplo, que defende o individualismo, ele é um autor que vai negar, né, toda a ideia da sociedade como uma coisa importante. E vice-versa, né? Então, o que aconteceu no século XX? Observou-se que nem 8 nem 80, né? Precisava haver uma junção, né, uma solução
para essa polaridade que estava acontecendo. E então, né, criou-se o movimento dos grupalistas, que são os autores que a gente vai ver hoje, que consideram o grupo como um intermediário entre o indivíduo e entre a sociedade. Então, o grupo ele é menor do que uma sociedade, né, um número menor de indivíduos, mas ele é mais do que o indivíduo, né, e ele é mais do que a soma dos indivíduos também. Ele tem características próprias, ele tem modos de funcionamento próprio. Então, os autores que a gente vai ver hoje, né, se vocês lembrarem daquela linha do tempo que eu coloquei na lousa na primeira aula, é uma linha do tempo que ia de 1905 até os anos 60, né? E quando a gente fala, então, de 1905, a gente está falando do século XX. Então, esses autores todos a gente vai hoje ver com mais detalhes, mas não tantos detalhes, né? A partir das próximas aulas, a gente vai ter, então, de fato, uma aula inteira para falar de cada autor. Até aqui tudo bem, gente? Depois da pergunta, levantem a mão. Vamos lá, né? Então, quem são os autores que fundamentam a nossa disciplina? Hoje a gente vai estar estudando o livro, né, da Barros, da página 93 a 121, e também esse livro verdinho, que foi o texto da última aula, e o texto dessa também, que fala sobre a demanda, né, pelos grupos. E vai trazer muito o século XX como o século que demandou a questão dos grupos, né, por questão de chegar a uma modernidade que precisa, então, dessas intervenções, né, no contexto de produção industrial, no contexto de guerras. A gente vai ver que a história do século XX teve muita influência para que a gente conseguisse ter essa demanda, né, pelas teorias de grupos, né, que explicam os grupos e que intervêm nos grupos. A Barros, ela vai trazer para a gente, né, várias linhas de pensamento, né, linhas teóricas sobre a psicologia dos grupos. E o primeiro autor que ela vai apresentar é o Jacó Levi Moreno, que é um nome, né, conhecido por ser o criador do psicodrama. O Moreno, ele foi um psiquiatra romeno, né, ele nasceu em 1888 e morreu em 1974, então vejam que ele viveu, né, boa parte do século XX. E ele foi o responsável, né, por juntar essa ideia, né, de artes dramáticas, né, artes teatrais, com a psicoterapia, criando assim, né, o psicodrama. Ele, desde a juventude, já trabalhava com grupos, né, de jovens, onde ele propunha a ideia do teatro. E ele, né, com a formação dele em medicina, foi vendo depois que o teatro tem esse potencial, quando ele é um teatro da espontaneidade, né, evidentemente, não é um teatro em que os autores têm um roteiro, igual o teatro que a gente vai assistir, né? Tem um roteiro, tudo já previamente estabelecido. O teatro da espontaneidade seria mais próximo de um teatro de improviso, por exemplo, né? Mas quando você faz isso no contexto terapêutico, tem todo, né, um conjunto de técnicas, tem toda uma direção, né, de um terapeuta, ao invés de um diretor artístico. Então, ele vai tomar algumas técnicas teatrais para fazer com que os sujeitos, né, sejam livres, espontâneos e possam se expressar. E por meio dessa expressão é que tem a catarse, que na psicanálise, talvez vocês lembrem, que é aquela libertação, né, de sentimentos, de expressões. É o sujeito, de fato, né, se sentir livre para se libertar realmente, né, e poder trazer à tona todas as suas questões. Então, ao dramatizar esses conflitos psicológicos, ele identificou que isso era uma fonte, né, terapêutica, que assim as pessoas conseguiam tratar dos seus conflitos e das suas doenças. Aqui a gente tem um vídeo que eu vou mandar para vocês depois, não vai dar tempo de a gente assistir hoje, mas ele é um programa que passava no SBT, que eu queria mostrar para vocês como é que é uma sessão de psicodrama na prática, né? E é um programa de TV, então é evidente que a gente tem que olhar que pode ter tido um roteiro, né? Que a gente não dá pra gente confiar 100% na espontaneidade de um programa de TV, nunca. Mas a psicóloga, ela usa, né? A psicóloga, essa senhora de óculos loira, ela usa técnicas do psicodrama para poder trabalhar com as participantes de um reality show, que era um reality show sobre conflitos familiares. Então, eu vou mandar para vocês o vídeo, depois só para vocês verem um exemplo, né, de como funcionaria uma sessão de psicodrama. Tá? Mas atentando-se que é uma produção televisiva, né? Não é um contexto terapêutico real, vamos dizer assim, mas dá para a gente saber um pouquinho como que funciona, é bem interessante. Uma outra contribuição que o Moreno trouxe, né, para a psicologia foi quando ele migrou para os Estados Unidos, né, e lá ele trabalhou no contexto prisional, no contexto também de reformatório, entre outros. E nesses contextos ele identificou, né, que alguns conflitos interpessoais que aconteciam
tinha a ver com como as pessoas se relacionavam. E ele criou um instrumento, na verdade um campo de estudo, né, a sociometria, mas que por meio de algum instrumento, como um questionário, ele consegue, por meio de poucas perguntas, traçar essa rede de relações de pessoas, né, de um grupo ou de uma organização, onde ele consegue ver, né, quem tem mais simpatia com quem tem mais antipatia com quem é indiferente. E esse gráfico que ele consegue gerar, eu já vou mostrar para vocês como fica esse gráfico, revela, né, as hierarquias desse grupo. E no fim o resultado sai mais ou menos assim, né? Então, para ele realizar o trabalho dele, uma das coisas que ele pode fazer é isso, né? Então, o psicodrama é uma coisa, a sociometria é outra coisa, né? São duas técnicas que ele criou, que você pode aplicar junto, né? Ou mesmo separado. Imagine a sala de aula de vocês. Imagina que eu faço essas perguntas, né? Porque quem falou comigo agora foi a Aura, né? Aura, com quem que você mais, né, se relaciona na sala? Quem você tem mais troca, simpatia e tal? Ela fala, fulano. Aí eu, fulano, e você? Com quem que você tem mais, né, simpatia, proximidade na sala de aula? A Aura e mais ciclano. Então a gente vai conseguindo estabelecer esse mapa por meio de quem, né, se relaciona com quem. E a gente consegue ver, por exemplo, quem está mais ao centro, né, são as pessoas que se relacionam com mais pessoas. A gente pode inferir que são pessoas que têm mais uma liderança, provavelmente, né, que tem uma maior variedade de relacionamentos dentro de um grupo. A gente vê que quem está mais, né, às margens, por exemplo, aqui, né, tem uma pessoa chamada Jonatas nesse grupo de exemplo, que ele se relaciona, né, apenas com uma pessoa. Então, e a gente poderia até mesmo ter, nesse caso a gente não tem, mas a gente poderia até mesmo ter uma pessoa que está fora do grupo, fora do mapa. Que é uma pessoa que está no grupo, né, de corpo presente, mas ela não tem um relacionamento com as demais ali, né? Então, esse instrumento permite a gente olhar, né, esse mapeamento de como o grupo está funcionando. Então, o Moreno, ele usa, né, esse mapeamento. Diga, quem está falando? Caio. Oi, Caio. Porque é só uma dúvida, porque assim, aí o psicodrama em relação à psicologia dos grupos é porque justamente ele pode, né, ele costuma ser trabalhado com maior número de pessoas, né? Então, é essa a relação da psicologia dos Não grupos. necessariamente. A relação é que ele é uma das formas de você trabalhar com grupo. Ele é uma técnica que Entendi. você pode utilizar. Na verdade, não uma técnica. O Moreno, ele é um autor que criou técnicas para trabalhos em grupo. Né? Tá. Antes dele, a gente já tinha algumas coisas, mas ele foi um grande influenciador, né, por meio do psicodrama e da sociometria. A gente vai ter uma aula só sobre ele, né, daqui a pouco, e no ano que vem a gente retoma. No ano que vem você tem uma matéria chamada Intervenção em Psicologia dos Grupos. E a gente vai ver na prática como que isso funciona. Tá bom. Tá legal, Caio? Obrigado. Obrigado a você. E muitos, né, autores, né, assim como o Moreno, eles vão pensar, né, em como fazer uma mudança social. Como, né, por meio dos grupos, promover alguma mudança, né, social mesmo, né? Como que as pessoas se relacionam nessa sociedade aí que a gente vive, né? Pensando não só no indivíduo, mas no contexto social. E é por isso que eu perguntei para vocês na tarefa da semana passada, notícias que vocês viram que falassem, né, das mudanças de comportamento das pessoas, tanto individual quanto coletivas, com relação à situação do Covid, porque é justamente o que a gente está vivendo agora, né? Gente que está, né, agindo de forma individualista, gente que está promovendo formas de pensar e de atuar que são coletivas, mesmo na situação de isolamento, né? A gente consegue fazer isso. Então, essa mudança social é uma coisa que mobiliza muitos autores que trabalham com grupos, né, pensando em formas de intervir na comunidade. E aí, pensando em modificação social, daqui a pouco a gente vai falar do Levin, que é um autor que fez muitos experimentos que, inclusive, promoveram, né, mudança social. Vamos lá, né? O Moreno foi o primeiro a falar de grupos, né, como instituição, que depois a gente vai ver outros autores que vão trabalhar, né, isso também, mas que instituição, vamos pensar em como as pessoas se instituem, né? Como que elas estão relacionadas dentro desse grupo. Então, é uma composição de linhas que, ao se atravessarem, produzem campos de saber, redes de poder, especialismos, né, características específicas de grupos. E antes disso, a gente não tinha ainda, né, o grupo visto dessa forma, né, como uma instituição. E depois a gente vai ver mais sobre isso, tá, gente? Como que ele define, né, as instituições? Na verdade, ele vai trazer uma analogia para explicar para a gente o que é uma instituição. As instituições são como estátuas de areia. Mostram-se fixa e deshistorizadas. Né? Deshistorizadas é sem, né, uma relação histórica. Mas os grãos que as compõem estão ainda aqui imperceptivelmente se movimentando. Os fluxos não param de se agitar. O mar está ali adiante, podendo a qualquer momento levar os grãos de areia que compõem essas estátuas.
fazendo com que elas desapareçam. Pensem que, sei lá, uma empresa é uma instituição. E que, por mais que você tenha, né, as regras da empresa, o que a empresa produz, o serviço que ela oferece, existem pessoas que trabalham nessa empresa. E as pessoas é que são esses grãos de areia, né? A empresa só pode funcionar se você tiver esses grãos de areia trabalhando ali para formar, né, esse formato dessa empresa. Então, é mais ou menos essa analogia que ele faz. Eu estava dizendo para vocês do Levin, né? O Levin, ele foi um psicólogo, ele é o tema da próxima aula, mas ele foi um psicólogo que trouxe nessa visão também de mudança social, quando ele faz, por exemplo, uma pesquisa que ele queria, o governo americano, né, chamou ele para poder provocar uma mudança de hábito na população, na época da Segunda Guerra. Pensem vocês que era uma época de escassez, né? Assim como hoje, escassez de alimentos, escassez de recursos. Inclusive, hoje a gente está vivendo, né, situações que apenas em situações de guerra, né, a gente pôde viver no século XX e XXI. Então, nessas situações de escassez, a gente precisa mudar o hábito das pessoas. E como é que vocês acham que é mais fácil mudar um hábito? Individualmente ou coletivamente? Vou dar um exemplo. Imagina que vocês começam a fazer ginástica hoje. Como é que vocês acham que é mais fácil você mudar esse hábito, né, do sedentarismo para poder fazer ginástica? Sozinho ou num grupo? Eu acho que sozinho. Você acha que sozinho? Eu acho que coletivo. Tem gente que Um acha ajuda o outro, motiva o outro. Ah, verdade. Eu acho que no coletivo, porque tem influência de outras pessoas, como a Laura falou, no indivíduo ali também. Maravilha. Vocês estão em concordância com o Kurt Lewin. O Kurt Lewin também achava que coletivamente era mais fácil da gente mudar, coletivamente digo, em grupos, né? Era mais fácil da gente mudar um hábito do que sozinho. Então, na época da Segunda Guerra tinha uma escassez de alimentos, né? E o governo americano queria influenciar as donas de casa da classe média a fazerem miúdos para as pessoas comerem. Miúdos né, fígado, bucho, rim, coração, coisa que a gente come aqui no Brasil, mas que lá na época era uma carne mal vista, né? Uma carne que não era uma carne para você comer, né? E aí o que eles fizeram? Ele fez um grupo experimental em que metade do grupo das donas de casa foi assistir uma palestra sobre os benefícios de se comer miúdos e depois ouviram alguns depoimentos de pessoas que eram entusiastas aí da culinária de miúdos. E o outro grupo experimental foi fazer um trabalho em que as pessoas do próprio grupo tinham que convencer outras pessoas sobre a importância de comer miúdos. Eram 2 grupos de dona de casa, um foi assistir a palestra, o outro foi dialogar sobre isso, tentar convencer sobre isso. E no grupo que ouviu a palestra, apenas 3% das donas de casa manifestaram ao final que mudariam, né, os hábitos alimentares para a inclusão dos miúdos. E no grupo onde elas tiveram que debater sobre isso, né, e influenciar a outra pessoa, teve uma mudança de 32% entre as que falaram que iriam mudar de hábito. Então, é uma mudança de 10 vezes mais pessoas influenciadas. E a leitura, né, que o Levin fez disso é de quando você permite, né, ao grupo um funcionamento diferente, que a palestra, ele trouxe como uma questão de individual, né? Você senta e assiste a palestra, não se relaciona com as pessoas que estão ali assistindo a palestra, mais que você esteja usando no mesmo espaço físico para isso, né? Mas quando você dialoga com as pessoas, quando você tem que convencer as pessoas, isso a gente vê o fenômeno grupal acontecendo aí, né? Então o grupo está funcionando e então o grupo consegue fazer mudanças mais eficazes do que uma instância superior tentando mudar a vida dos indivíduos, né? Então, é interessante que se a gente for pensar hoje, né, a questão do isolamento, né? Muita gente fica falando, né, que o governo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, lógico, tem que fazer políticas públicas, tem que fazer coisas importantes, sim. Mas não basta a gente ouvir na televisão, né, o que tem que fazer. Quando a gente se engaja, né, e a gente começa, né, a falar disso também nas nossas redes sociais, ou com o nosso grupo de amigos, quando a gente começa a se colocar na situação, a gente consegue mais mudanças do que só simplesmente ouvindo alguém falar que isso é importante. Então, para ele, o grupo, né, é mais do que a soma das partes. Quando há uma modificação das partes, a estrutura grupal se modifica, então o grupo é uma realidade irredutível aos indivíduos que o compõem. E por que vocês acham que tanto o Levin, quanto o Moreno, quanto outros autores, a gente vai ver outros aqui também, que eles emigraram durante o século XX para os Estados Unidos? Saíram da Europa e foram para os Estados Unidos. O que estava acontecendo na Europa? Ou nos Estados Unidos? Nazismo? De Deus.
Teve as duas guerras, né? Primeira guerra, depois logo em seguida a Segunda Guerra. Teve a questão de muitos pesquisadores serem, né, da comunidade judaica. O Levin, se não me engano, era judeu. E aí fugir também, né, da questão do nazismo. E a própria questão da economia, né? Que a guerra tá influenciando, a guerra influencia a economia positivo ou negativamente, mas os Estados Unidos tava mais próspero, né? Tinha mais espaço para trabalhar, mais universidades, do que essa Europa que estava se reconstruindo da Primeira Guerra, né, e já se sofrendo, né, o impacto da invasão dos nazistas. Então, não foi por acaso que a gente está trazendo muitos autores que emigraram para os Estados Unidos. Pensa que sempre assim, o contexto histórico e cultural dessa disciplina vai ser muito importante para explicar o porquê das coisas, né? E muito na psicologia vocês vão ver isso, mas essa disciplina ela fundamentalmente traz a história para a gente compreender os fenômenos. O Levin, ele teve uma importância grande, que ele também criou o termo dinâmica de grupo. E a gente usa hoje no senso comum a dinâmica de grupo como, né, vamos fazer uma dinâmica de grupo. O que significa? Né? Vamos reunir as pessoas num grupo, fazer uma atividade, uma brincadeira, e depois a gente, né, vai analisar como as pessoas se comportaram. Tá tudo bem a gente usar esse termo, mas saibam que para, né, o Levin, nessa disciplina, a gente vai olhar de uma forma um pouco mais ampla. Que o Levin, ele considerava a dinâmica de grupo como um campo de estudo, né? Ele estudava as relações dinâmicas estabelecidas entre os elementos que compõem um grupo. Dinâmica é um termo que vem, né, da física, de dínamo, né, que significa forças. Então, as forças que atuam sobre esse grupo. Para ele, o grupo é uma coisa dinâmica, que a gente tem forças atuando, forças que fazem com que o grupo seja mais coeso, né, ou menos coeso, que seja mais, às vezes, agressivo, menos agressivo, mais colaborador, menos colaborador. Então, essa dinâmica é o estudo dessas forças, né? E a dinâmica de grupo que a gente utiliza no senso comum seriam as intervenções na dinâmica dos grupos. Professora, Diga. e quando eles começaram por exemplo, o Levin começou a aplicar essas dinâmicas, ele voltou para o meio organizacional ou quais eram os tipos de grupo que ele estabeleceu para fazer a Não, o prática? Levin, ele trabalhou com o governo, governo americano, ele estudou grupos diversos, ele estudou o grupo dos próprios judeus, né? Então ele não focou na parte organizacional. Daqui a pouco a gente vai ver quem são os autores que focaram na área organizacional. Mas hoje a gente tem muito, né, o termo dinâmica de grupo utilizado realmente na área organizacional, mas ele via o grupo de uma forma mais ampla, né, como várias instâncias, não só na área organizacional, na área das empresas. Ok, obrigada. Obrigada. Além da influência dele para a psicologia dos grupos, o Kurt Lewin ele criou um método científico que a gente utiliza até hoje, que é a pesquisa-ação, que é aquele tipo de pesquisa em que o pesquisador ele participa da pesquisa, ele vai a campo para poder realizar a pesquisa, ele não fica simplesmente como um observador. Aqui a gente tem um relato, não vou ler inteiro para vocês, mas é um relato de uma pesquisa, de um artigo, né, que conta da pesquisa que ele realizou com grupos de crianças, que é uma pesquisa que eu já mencionei para vocês quando a gente fez a análise do filme A Onda, eu falei sobre ela, e na primeira aula também, que é pelo qual ele ficou mais famoso, né, vamos dizer assim. Eles dividiram, né, os grupos de meninos de 10 anos de uma escola em 3 grupos. E nesses 3 grupos, cada grupo ia ter um tipo de liderança diferente. Ia ter, né, um professor que iria atuar como um líder de forma diferente. Pense no filme A Onda. Ia ter o grupo autoritário, que seria semelhante ao da Onda, né, em que o professor estabelece regras, em que ele, né, impõe, né, como o grupo tem que funcionar. As pessoas não têm muita voz nesse grupo. As pessoas funcionam de acordo com o que o líder pensa. Os grupos laissez-faire, e alguém na última aula tinha perguntado como escrevia laissez-faire, né, tá aqui, que é o grupo onde a liderança não faz grandes intervenções, né, aquele grupo meio, tipo, deixado de lado, deixa as pessoas se autogerirem de um jeito sem coordenação, né, é um líder pouco atuante ou não atuante. E o grupo democrático, que é um líder que ele é atuante, porém ele não traz, né, as ideias impostas. Ele ouve o grupo, ele dá espaço para as pessoas falarem e dialogarem dentro desse grupo. Então ele fez esses 3 grupos, né, com esses 3 tipos de liderança diferentes. Depois ele foi observar o que aconteceu, né, o que aconteceu diante de cada postura de líder. Ele percebeu que o clima grupal foi modificado, né? De que forma? Aqui no último parágrafo a gente pode ver que no caso da liderança autoritária, que é tipo do filme da Onda lá, houve 2 formas de reação do grupo. Então as crianças ficaram ou agressivas, irritadas e autocentradas, ou ficaram submissas, altamente dependentes desse líder. Ops, o tempo tá acabando.
que apresentavam comportamentos até apáticos. No filme a gente consegue ver, né, o grupo que ficou agressivo e o grupo que ficou, né, submisso, e tem até personagens que representam as duas coisas, né, que ora agressivo e ora submisso ao líder. Gente, eu vou continuar, mas daqui a pouco vai cair a ligação. Aí eu retomo com vocês naquele segundo link que eu mandei, tá, por e-mail. O grupo democrático, ele foi um grupo que apresentou um alto nível de coesão espontânea, então, entre as crianças. Foi um grupo que se dedicou menos ao trabalho do que o grupo autocrático. Então, no grupo autocrático, as pessoas produzem mais. Porém, no grupo democrático, que era levar em conta os interesses do grupo, né, a livre discussão também, tinham menos comportamentos competitivos, né, tinha um sentido mais de nós, né, um sentimento de grupo. Então, era um rendimento mais lento, porém mais consistente, duradouro, e que, inclusive, funcionava na ausência do líder, enquanto o grupo autocrático funciona na presença do líder apenas. Né? As pessoas, elas reagem mais por medo, vamos dizer assim, do que porque elas realmente veem sentido naquela tarefa, né? E porque elas realmente construíram juntas aquela tarefa. E o grupo laissez-faire, né, foi diferente. Eles apresentavam um círculo vicioso entre frustração, agressão, frustração, uma insatisfação, né, pela confusão, então foi um grupo mais confuso e incerto, né, pela atitude passiva desse líder. Então, com essa pesquisa do Levin, né, ela até é muito citada para justificar a importância da democracia, né, ao invés de você ter, né, os outros dois tipos de modelo de autoridade, de liderança, aliás. Né. Então, essa foi a principal contribuição dele para a psicologia. O que eles dizem sobre as pessoas que ficam isoladas no grupo? Por exemplo, ela está em parte no grupo ali, mas ela não toma partido de nada. Ela se mantém neutra. Ela fica isolada, no caso, ou se mantém naquele grupo ainda? Ele não mencionou os isolados, mas se a gente for olhar, né, se é uma pessoa que está submissa no grupo, que ela não, enfim, não se coloca, não tem voz, a gente pode tomar como um sintoma de uma liderança autoritária. Porém, não é só isso, né? Vamos olhar de uma forma mais ampla. A gente está olhando aqui a teoria do Levin, mas se a gente fosse olhar criticamente, a gente pode trazer também a história de vida dessas pessoas, né? Outras influências que elas trazem para o grupo, que não são apenas causadas pela questão do clima do grupo e da liderança. Né? A gente vai ver autores daqui a pouco, né, que vão olhar para esses papéis, né? Na verdade, todos os autores vão falar desses papéis grupais, né? Que as pessoas exercem papéis no grupo, e que o grupo, ele permite também que a gente haja de uma forma que a gente entre em contato com os nossos conflitos. Então, de repente, a gente pode olhar essa pessoa isolada como alguém, né, que está com um conflito, né? Um conflito dela não conseguir se colocar ou não conseguir falar nesse grupo. Mas é um fenômeno do grupo também. A gente pode olhar como um fenômeno do grupo de repente, o grupo não deixa essa pessoa participar, né? O grupo atrapalha essa pessoa de se colocar. Então, não sei se respondeu a sua pergunta. Mas a gente tem que analisar cada situação, né? Cada situação que acontece e beber de alguma teoria, né? Para conseguir explicar essa situação. Depois do Levin, né, a autora vai explicar pra gente a teoria do Taylor. O Taylor, vocês já ouviram falar dele na escola, provavelmente, né, como Taylorismo. E aí a Aura falou, né, sobre a questão das empresas. O Taylor trabalhou, né, fortemente na indústria. Ele propôs modificação, né, no ritmo de trabalho das pessoas, na verdade, na forma de realizar o trabalho, porque ele viu que mesmo que as fábricas, né, tivessem algumas regras de como que os funcionários tinham que produzir, havia muita coisa que os funcionários acabavam criando, né, entre si, e que não era uma coisa prevista, né, e que eles criavam essa forma de trabalhar, e ele então tentou fazer o quê, né, observar como os trabalhadores estavam reagindo, estavam, né, desempenhando suas tarefas. Ele foi, né, redigindo sobre isso e foi vendo qual eram as melhores formas de aumentar o lucro, a produção e o lucro dessa empresa. Então vejam aí também a questão da história, né? O século XX teve essa questão de produção, industrialização. Então a psicologia dos grupos ela vai servir, né, para justificar ou como uma forma de atuação dentro desse contexto em que você precisa produzir muito, né? Lucrar muito. Precisa não, né? Às vezes é uma questão também de ganância, enfim, uma ganância que o próprio capitalismo, né, acaba produzindo. Mas a ideia do Taylor era essa. Então, ele parcelava o trabalho
né? Cada pessoa tinha, né, aquela partezinha do trabalho que ela realizava. Então, vamos pensar numa fábrica de carro. Tem o cara que, né, instala o pneu do carro. Ele só faz isso. Ele faz isso 14 horas por dia. Porque nessa época, lembre-se que não tinha leis trabalhistas, né? Como tem hoje. Então, não tinha a coisa de cada um trabalha 6 a 8 horas. Cada 14 horas botando o pneu do carro. Eles treinavam esse cara, né, com detalhes. Então, assim, o cara do pneu do carro vai ser o cara que vai saber tudo sobre colocar pneus em carro, mas ele não sabe nada sobre outra área da produção do carro. Vai ter essa reformulação da programação e do controle do trabalho. Então, um trabalho muito controlado. Você não permite mais que as pessoas tenham uma relação, conversem, né? Vai ser muito focado na produção ali. E as tarefas são pré-planejadas pela direção, né, da indústria, de quem está coordenando ali aquele trabalho. Dentro dessa linha do Taylor ainda, a gente tem, né, em 1913 a incrementação da criação do Ford, né, o Henry Ford, que é o dono foi o cara que criou, né, a fábrica de carros Ford, que existe até hoje em dia. Ele criou a linha de montagem. Então, o que acrescentou ainda no que o Taylor já tinha feito? O Taylor já tinha lá dividido o trabalho, feito, né, treinado os caras para ser especialistas naquilo, e o Ford vai lá e cria a linha de montagem, que regula, então, né, o ritmo. A linha de montagem é aquela esteira, né, que passa entre os funcionários, então, que regula o ritmo. Então, o cara não pode descansar, né, ele tem que ficar o tempo todo ali atuando. Pensa naquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Quem não assistiu, é uma ótima recomendação aí para os tempos de isolamento. Passa aquela esteira e o cara tem que fazer aquilo mecanicamente, né, 14 horas por dia, 15 horas por dia ou até mais, né? E você evita que o funcionário tenha que ficar andando para os lugares, porque a própria máquina leva, né, a peça até ele. Então, ele fica parado no posto dele, agindo mecanicamente ali. Isso faz com que, né, a produção aumente, você aumenta os lucros, porém você não reduz a jornada de trabalho. Então, se o cara trabalhava 14 horas e produzia X, agora ele trabalha, né, continua trabalhando 14 horas e produz, né, X vezes 3. E isso é estressante, né? Isso para o sujeito não é uma forma agradável de trabalhar. E foi isso que eles perceberam. A força de trabalho foi se desgastando, houve uma deterioração das relações entre os operários, né, que já não podiam mais ter uma relação saudável ali, né, amistosa, entre as chefias, os patrões, aumentou a tensão, a irritabilidade entre as pessoas, e eles observaram essa perda do interesse pelo trabalho, né? Então, os trabalhadores começaram a trabalhar ali infelizes. E se a gente for ver, né, isso é uma causa para que diminua a produtividade. Então, se antes ele conseguiu aumentar a produtividade por meio de uma técnica, ele vai observar que o fenômeno do grupo, né, das pessoas, afetivo ali, psicológico, vai diminuir essa produtividade novamente. Então, o que você faz com isso? O Elton Mayo é o cara que vai fazer essa intervenção. Ele era um professor de filosofia australiano, que também veio para os Estados Unidos, tá, mais um, veio emigrado, né, para os Estados Unidos, trabalhar em Harvard, e ele fez pesquisas para alterar esse quadro dos funcionários que estavam, né, infelizes, estavam lá com problemas na produtividade. Eu vou parar a aula aqui para a gente ter o intervalo, tá? A gente já deu tempo, e daqui a pouco a gente volta, retoma do Elton Mayo para frente, para dar continuidade aqui na aula. Tá joia? Até daqui a pouco, então.